Só quando você para pra reassistir One Piece que você percebe o quão curtos eram os arcos de antes. Curtos? Porque assim, por exemplo, hoje a gente vai falar sobre o arco da Ilha de Drum, porque chegamos aqui nessa nossa etapa de cobrir One Piece inteiro neste canal. E agora eu posso falar com propriedade sobre esses arcos, porque agora eu assisti tudo. Ah, duvido. Tudo esses que a gente tá falando. Ah, Não se todo One justifica, Piece. então. Você vai chegar aqui falando que assistiu tudo, a galera vai chegar cobrando aí. Tudo esses arcos que a gente tá falando um a um, entendeu? Ilha de Drum eu já passei. Todos sabemos que você está eternamente parada no final de Alabasta, mas voltamos ao assunto que é o arco da Ilha de Drum, que só tem 14 episódios. Mas antes da gente começar a falar sobre a Ilha de Drum, eu queria fazer só um comentário. Comente. O Luffy é uma porta, porque dá um frio da pega e ele nem sabe que tá com frio. Que frio! Nossa, mas como você é lerdo! Você não sabe que tipo de roupa que ele tá usando? Eu, por exemplo, vim de moletom, porque o frio que tá aqui fora também não tá muito amigável não, viu? Realmente, não tá muito amigável, mas você tá de insider, ele tá de camisa e bermuda. Realmente não é uma combinação muito legal. Mas você aí, se quiser se preparar pro frio a hora que ele chegar, você pode aproveitar que abril é aniversário da Insider. E agora, no mês de abril, você tem promoção nova todos os dias e com o nosso cupom WIC te dá direito a 15% de desconto no valor total da sua compra. Ah, mas eu não sinto frio. Mas então você sente calor, né? Eu vou te dar essa dica aqui só uma vezinha, presta atenção no que eu tô falando. Insider serve pra qualquer temperatura. Você só não vai distorcer as minhas palavras, sair usando moletom no verão e falar que eu tava errado. Mas como eu sei que você não vai querer perder uma promoção, é só você clicar aí no link da descrição que vai te levar direto pro site com o nosso cupom WIC já aplicado. Então assim, não tem nem desculpa pra você dar, hein? E ó, 15% é a promoção do cupom. Se você somar com as promoção do site, dá pra bater até 30% no valor total. Então aproveita e clica aí embaixo. Mas agora vamos comentar. Comentemos. Ilha de Drum. Ilha de Drum que começa ali, já saindo de Little Garden. Com a senhorita Nami quase morrendo ali de febrão. Febrão de 42 graus. Pois é, menino, que perigo, não é mesmo? O Sanji, tadinho, por isso que eu falo que assim, ó, que ele é apaixonado por ela, porque ele tá, o quê? Desesperado. Vivia ali tentando ajudar. O Luffy também ali, tipo, todo triste porque a Nami tá zoada e ele não sabe o que ele faz. Ele ia ficar desesperado pra qualquer mulher, Ana. O Sanji? É. Não, com a Nami é diferente, a gente já conversou sobre isso. Tem um carinho, assim, a mais, entendeu? Veja bem, não teria dado certo tudo isso se ela não tivesse sido picada por um mosquito pré-histórico que continha uma doença que acreditava-se estar perdida, Não. extinta. Sim, mas até aí nós não sabíamos disso, não é mesmo? Aí a gente só sabia que ela tava com febrão e eles precisam, o quê? Achar uma ilha mais próxima porque eles não têm o médico. Que inclusive dão uma chamada de atenção neles, né? Todo mundo, em qualquer momento que eles passam, fala: por que você não tem um médico na sua tripulação? Mas enfim. Você tem um espadachim, um cozinheiro, um atirador, uma navegadora, você não tem um médico. Vai É um chegar. Luffy. Mas nesse meio de tempo aí, de desespero, de meu Deus, próxima ilha e tudo mais, a gente é apresentado a um novo personagem, não é mesmo? A doutora Kureha. Não! Ah, tem vários novos personagens, Ana. Não, é que nesse comecinho nós somos apresentados ao Wapol. Eu não sei nem o que eu pensei, nem assim o que pensar sobre ele. Primeiro que começa aparecendo o arqueiro. É o Chess. Isso, o Mas Chess. tudo bem você esquecer o nome dele, porque ele é completamente esquecível Ele mesmo. é bem insignificante, né? Eu lembro que aparece ele e aparece o outro, que é o boxeador, que parece o Mr. Satan do Dragon Ball. Você tem um ponto, é o Kuromarimo. Eu gosto de você porque você sabe o nome de todo mundo. Kuro é preto e Marimo é um tipo de alga marinha que é o apelido que o Sanji usa pro Zoro. Marimo, é verdade. Então ele tem aquele afro dele que é alga marinha preta. Então é só você fazer essa linha de raciocínio e você lembrar o significado em japonês, Kuromarimo. Ok. Parece, assim, uma linha de raciocínio muito longa, mas tudo bem, eu aceito. E logo na sequência vem o Apple. Como ele é insuportável. Assim, o dublador dele, eu gosto muito dele, porque eu já acompanhava ele do canal dele. Eu nem sabia que ele era dublador. O Nanete O Nanete, é exato. perfeito. E aí a gente conheceu ele pessoalmente, né? E ele, assim, é mais legal ainda. Então, assim, quando eu assisti, a gente não tinha conhecido ainda. Eu vou falar pra você que, assistindo em japonês, você só odeia o Apple mesmo. Ah, é? Só odeia. Tá. Em todo ponto. Não existe nada de bom naquele personagem. Mas nem dublado não existe. Não. Assistindo dublado, ele é engraçado, pelo menos. Ele é ainda, verdade. Ele ainda é um bostão. Mas ele é meio tonto. Mas ele é tonto e engraçado, pelo menos. Verdade. Que faz valer a pena a aparição dele. Porque, assim, se for contar a aparição dele no arco de Drum inteiro, ele não serve pra nada. Serve sim pra apresentar o melhor personagem de todos.
O Robson. O Robson. Tadinho do Robson, fazendo nada. Ele tá ali, só existindo, coitado. Ele só toma do Apple. Vai! Robson! Anda. Ô, Robson! Vai ficar parado aí, rapaz! Vocês, pessoas que acompanham esse canal direto, assim, e veem bastante os nossos vídeos, já perceberam que eu gosto do nome Robson, né? Então eu gosto bastante desse personagem, aquele hipopótamo branco peludo. Ele é fofinho, mas o Apple já chega ali comendo tudo, né? Ah, é porque ele comeu a fruta da comida. Ele come Então, qualquer coisa, a fruta o da pior de mordida. tudo... Não, é que assim, quando ele começa a comer as coisas, não fala mais ali quando eles chegam, na verdade, na ilha mesmo, e aí alguém fala assim, meu Deus, o Apple, ele comeu a fruta da comilança. É isso. Eu falei, não, calma aí. Você tá me dizendo que existe uma fruta e que você só come? Ana. Poderia ser a fruta do Luffy, porque o Luffy come bastante, mas aparentemente é porque você come qualquer coisa. Não, ó, pensa Como assim, navio, pensa né? comigo, pensa comigo. Penso. As frutas nascem dos desejos das pessoas. Ele tava com fome e comeu a fruta. Não! No mundo de One Piece existem muitos escravos que passam fome. Então existem muitas pessoas que desejam comida e desejam poder comer. Então surgiu uma fruta de uma pessoa que pode comer as coisas Qualquer coisa. e só que acabou caindo na mão. De pessoas erradas, não é mesmo? Entendeu? É. Mas assim, é muito bom o Luffy, como ele joga o Apple longe, né? Então, tipo, vai Ele Luffy, sendo some daqui. mastigado. O Apple. Mano, sim. Moleque Nossa. estranho. Só faltou ele falar, nossa, tá meio emborrachado, Meio né? borrachudo, tava Borrachudo, pronto. Tava pronto. Nossa, assim, Tava ó. muito pronto. Se falasse, eu ia falar, é isso, yes! Mas tudo bem. Mas enfim, o Apple foi embora. Eles chegam na ilha, né? Uhum. E ali, quando a gente chega na ilha, é muito, muito bom. Porque eles chegam, tipo, já... Meu Deus, a gente precisa de ajuda, precisa de um médico. Eles, não, vocês são piratas, então a gente vai atacar vocês. E aí, tipo, eles prontos pra atacar. E a Vivi, não ataquem. E aí ela toma um tiro. A hora que ela tomou um tiro, eu falei, meu Deus, a Nami já tá doente, a Vivi tomou um tiro, e agora? Não, era só encenação mesmo. Não, Passou de raspão. Passou de raspão. Ela fala que passou de raspão, mas foi mais uma encenação que ela fez, vai. realmente Vai. teve um tiro ali. Teve. Ó, não Mas foi assim, só encenação. Não, mas foi bom. Ela deu uma... Pá. E ali começa-se a primeira lição de moral do Luffy pra ele virar um capitão bom, Decente. né? Decente. Opa! Que a Vivi quase que fala, você é um lixo de capitão. Só faltou ela falar isso. Você não pode atacar, você tem que falar o que precisa. Pensa na Nami. Eu fiquei, nossa, olha que bonito. Não vai resolver nada. Não, até esse ponto ainda eu achava que a Vivi ia fazer parte da tripulação, sabe? Mas realmente, e essa cena, ela é extremamente poderosa, essa cena da Vivi conversando com o Luffy, porque a hora que ela vai pedir a ajuda pra eles, ela faz a posição de doguesa, que é quando você fica de joelho e encosta a testa no chão. Ah, tá. E esse é o jeito mais pesado de você pedir alguma coisa em japonês. Ah, é? É. É Se tipo você quase tiver... que implorando. É, suplicando por tudo que é mais sagrado nesse mundo, faça essa coisa, eu faço qualquer coisa em troca. É Caraca. esse o significado daquela posição. Tá. E o Luffy, como capitão do navio, ele faz a mesma posição que ela, e nesse momento o chapéu dele ainda cai e dá aquele close no chapéu, do tipo, eu estou colocando meu orgulho de lado e fazendo essa posição humilhante em nome da minha companheira que vestiu esse chapéu aqui. Pesado. Agora que você contando isso, eu senti mais ainda o peso dessa cena. Não tinha ficado tão assim, ó. E nisso a gente é apresentado ao Dalton, né? Que ele é muito bom. Gente, que personagem legal. Eu amo o Dalton, cara. E aí ele leva eles ali pra vila e tal, e conta sobre a única médica que existe na cidadezinha. Não, que é uma... peraí. Ele conta tudo Sim. sobre qualquer coisa. Sim. É qualquer coisinha. Ah, tá vendo aquilo ali? Funciona desse jeito. Pra aquele lado ali tem uma vila. Eles vendem tal coisa. Isso daqui é um urso alpinista. Lembre-se de cumprimentá-lo. Não, mas exatamente, mas o urso alpinista passando e depois passa aquela moça e ele, meu Deus, é o urso alpinista, abaixa! Aí tipo assim, ué, por que eles não abaixaram? Vou só puxar esse ponto lá da frente e falar dele agora, porque é irrelevante, mas depois tem uma hora que aparece um urso alpinista e o Zoro tá junto, e o Zoro é a única pessoa que não abaixa o urso alpinista e não faz nada com ele. Que coisa, não? Eu não reparei nisso. Será que o urso, ele entende assim, ó, ele vê o Zoro e fala, Ou então eles só, tipo, é só uma lenda, né? Porque aquela vila ali é viva de lenda, porque eles acham que a doutora Kureha é uma bruxa. Mas ela tem até risada de bruxa! É. Nariz de bruxa! Idade de bruxa! Mas ela tem um estilo moderno.
Mentira, ela está nos seus tenros 139 anos. É 139, eu ia falar 136, mas 139. Isso. Ela fala que ela é uma jovem ainda. E ela usa roupa de jovem. Vitor, eu acho que quando eu ficar velha, eu vou ficar a vibes da doutora Kureha, sabia? Pelo amor de Deus, Ana. Eu tenho certeza absoluta. Vamos lá, voltando aqui, ó, devaguei. Mas o pior de tudo é que, assim, o Luffy fala, eu vou subir a montanha e vou encontrar a doutora Kureha e salvar a Nami. E todo mundo fala, não, você é idiota, você não vai fazer isso, tá louco, maluco, não sei o que. E a Nami, assim, ó, tem um lapso, assim, do nada ela acorda e fala, capitão, eu conto com você pra gente poder salvar a princesa Vivi e ir pra Alabasta. E desfalece de novo. Eu posso, aqui, ó, refrescar a sua memória? Ela não tem um lapso, assim, que ela acorda do nada, não. O Luffy estapeia ela até ela acordar. É verdade, é verdade. O Luffy enche ela de porrada. Ele acorda aí, minha filha. Preciso falar com você. Viu? Você só vai sobreviver se a gente subir aquela montanha ali. Posso? Pode. Então vamos lá. Vambora. E o Sanji vai junto. Por quê? Porque... Bate no meu microfone. Não foi sem querer. Por quê? Tem ali um sentimento muito forte. Tem, com certeza. Só eu que vou internamente me brigar por isso. Aham. É, eu sei. Internamente ou eternamente? Eu falei eternamente. Ah, tá. E quando eles vão subir a montanha, o Dalton fala, ó, sobe por lá, porque por cá tem Uns coelhão. Uns coelhão que vão te atacar, eles são selvagens. O que eles fazem? Sobe por aqui, dane-se. Não tem os tempos, vamos por aqui mesmo. Falando dos coelhos, você falou que a Vivi precisou ensinar o Luffy que a violência não leva a nada. ia resolver o problema naquele momento, né? Mas o Sanji também fala pra ele, né? Não era nesse ponto que eu queria chegar, também tem isso. A hora que eles estão subindo a montanha, que eles estão sendo atacados pelos Lapan, e o Luffy é obrigado a não atacar, porque senão ele vai ferir a Nami que tá nas costas dele, ele fica puto por causa disso. Depois, ainda, a hora que os Lapan causaram a avalanche pra tentar derrubar eles e tudo mais, e o Luffy encontra aquele coelhinho pequenininho, Tentando salvar o pai ou a mãe dele ali, né? só cavando a pata do pai pra fora, e o Luffy pega pela mão assim e levanta, tipo assim, o Luffy, ele entende o não violência. A questão é, se você parou na minha frente e você bateu primeiro... Eu vou te bater de volta. É, ele tem esse conceito, ele não, naquele momento ali, ele não parou pra pensar nas consequências da urgência da situação da Nami e tudo mais, mas ele tem a consciência da não violência porque isso foi ensinado pra ele pelo Shanks. Quando ele era desse tamanico. E é muito bom, porque enquanto eles estão subindo e os coelhos estão aparecendo, primeiro que eles começam a desviar sem perceber, né? Os coelhos tentando atacar e eles meio que desviando até que os coelhos cercam eles assim e realmente começa um ataque. O coelhinho pulando no meio deles, o pequenininho, pulando de um lado pro outro, tentando pegar eles e não conseguindo, até que o Sanji se irrita e manda o bicho voando lá longe. Exato. Aí vem um montão e cerca eles. Mano, é tudo muito bom essa sequência de Lapan. Eu juro. Eu juro por tudo. Eu estou muito ansioso pra ver isso em live action. É verdade, porque é agora que a gente vai ver isso, né? A Ilha de Drum é a parte que eu mais quero ver na segunda temporada do live action de One Piece. Nossa, isso vai ser incrível. Eu não tinha parado pra me tocar. Eu não me toquei que ia acontecer tudo isso. Porque vai ter o Apple. Imagina aquele ator comendo um navio. Eu quero ver o Robson. Eu quero muito ver o Robson. A gente não sabe se o Robson vai estar lá, né? Ana, A gente não sabe se o Robson vai estar lá. Ana, vem cá. Oi, O dedinho. dedinho. O nome do ator que faz o Apple é Rob. Tá tudo conectado. Tá nós! Será que ele é filho de um Hobbit também? Robson. O Apple volta, né? É, ele consegue achar o caminho de volta. Ele consegue. Oh, desgraça. Oh, meu Deus do céu, ficou 3 meses perdido naquela bosta de oceano. Foi só encontrar o chapéu de palha que ele consegue voltar pra ilha, né? Foi só Oh, encontrar o desgraça. Luffy, foi arremessado pra longe e aí conseguiu encontrar. Por quê? Por quê? Apesar dele ser extremamente importante no arco que tá acontecendo agora, em Egghead, mas a gente vai deixar por isso. O Apple? É que ele não serve pra nada em Drum, ele vai ter que servir pra alguma coisa depois, né? Já Eu foi achei que ele nem introduzido. voltava mais. É, mano. Enfim, nesse rolê que o Apple volta, a gente descobre que na verdade ele era o rei de Drum, olha só. Que lixo de rei que ele era, né? Ele era príncipe, né? É. Filho do rei anterior, que aparentemente era um bom rei. Porque se o Dalton apoiava o rei anterior, então significa que era uma pessoa boa. Exatamente. Ai, que ódio. Nossa, só de pensar nas coisas. O cara tira todos os médicos da ilha, velho. Porque sim. Porque se ele vai criar aquele Ishituene lá, pra ficar com 20 médicos só pra ele, só pra poder cobrar tudo. O cara
privatizou, velho. Privatizou, mano. Ele falou assim, Privatizou ó, os médicos do país. os 20 melhores ficam aqui comigo, os demais são expulsos e quem ficar doente vai ter que ajoelhar pra mim. É nisso que a gente descobre que o Dalton trabalhou pro rei, né? Como chefe da guarda. O chefe da guarda e que ele foi contra toda essa privatização. Foi, mas não podia fazer nada, né? Só pode seguir ordem. Como é que você vai fazer alguma coisa contra um maluco desse tamanho, com 3 de altura, 4 de largura, que consegue mastigar até sua mãe? É, mas aí a gente descobre que o Dalton tem uma fruta também. Ahá! Como que é o nome da fruta, Victor? A Ushi Ushi no Mi, modelo bisão. Nossa, eu ia chutar Ushi Ushi no Mi. Acho que minha memória ainda tá boa pras frutas. É, Ushi Ushi no Mi é vaca modelo bisão, não é? Isso, olha! Nossa senhora, eu ainda tô falando japonês, galera! É bizarro. Ainda bem que ele só parece um bisão mesmo. É bisonho. É bisonho, exato. E a gente vê ele, né, toda a sua glória bisonha, E, tentando inclusive, atacar. aparece primeiro ele na... Ele aparece humano sem falar em momento algum que ele tem fruta, e quando revela que ele tem fruta, ele faz a transformação completa, né? Isso, ele vira direto um bisão. Ele vira direto full bisão, porque é a primeira vez que aparece uma fruta zoa em One Piece. Nossa, é verdade, aparece bem no comecinho, né? Até- Você falou isso recentemente. Então, inclusive. até esse ponto, não tinha como ninguém saber que existia uma fruta que fazia transformar em animal. Isso abre um leque gigantesco, É, né? aí do nada me vem um maluco e vira um bisão. Aí você fala, nossa, agora vai cagar o rolê inteiro. Pai amado do céu, o que vai... Porque até então a Vai gente ter girafa. não faz ideia sobre... A gente não sabe que vai ter girafa, nem que vai ter girafa que dá errado. Mas a gente não sabe que o Chopper comeu fruta. Não. A gente só vê uma rena bonitinha do nariz azul ali, que usa calças e boné. E boné não, e chapéu. Cartola. Cartola, isso. Mas nesse momento que tá rolando essa treta entre o Apple e o Dalton, e aí o Luffy, o Sanji e os coelhos, tudo tem aquela avalanche, aquela loucuragem toda, eles rolam, cobre todo mundo, o Zoro tá sem camisa lá no meio da neve toda. O Zoro, ele fica ausente quase o bagulho todo. Ele dá uma de Sanji nesse arco. Ah, mais ou menos, ele aparece nos momentos que ele precisa aparecer. Exato, ele dá uma de Sanji. Exato. Ele some e a hora que ele volta, ele sola. Quando ele aparece, ele volta, ele sola, mas ele põe o Karu em perigo também, coitadinho. Porque o Karu vai lá tentando pular na água junto com ele, como se, né, tipo, Vai morrer. preciso aqui ficar junto com ele, Preciso entendeu? salvar ele. Preciso salvar ele. E aí ele fica congelado, tadinho. Tadinho do Karu. O Karu Até só o se final do ferra. arco. Gente, o Karu, ele só se ferra, tadinho. Ninguém cuida do patinho. A Vivi tenta. Só vai piorando depois. Só que aí todo mundo que tá ao redor dela Não se vai importa. cagando pro pato. E ele é o grande herói de toda essa história, mas Ele a gente é tá o grande herói. não estamos nesse arco ainda. Não, é o próximo. Enfim, mas então, o Zoro volta e sola todo mundo. Porque tá sem roupa, precisando de uma roupinha de frio, vê que tá tudo subterrado. A galera do Apple tá atacando a vila e a vila tá tipo, meu Deus, o Sr. Dalton tá subterrado e a gente vai fazer o quê? Soterrado. Soterrado. E com 3 flechas no peito. Aí o Zoro chega e olha pro Sop e fala assim, esses caras aí não foi o que atacou nosso barco? Ele, foi ele mesmo. Eles são do bem ou do mal? Do mal. Vlau! Tá, que roupinha gostosa, agora tá quentinho, tipo... De início ele faz só um, né? É porque ele só queria roupa. É. Depois que ele olha e fala, Aí o resto vai vir Vem pro atrás pai. dele. Ah, que coisa. rouba 3 espadinhas mequetrefe, E- derrota todo mundo. Inclusive, essa cena, ela coloca o Sola em Zoro Sola. Sim. Porque a hora que ele finaliza ali, ele vai passando todo mundo, né? Aquela cena clássica de anime que só mostra o frame, assim, Em preto com e branco. uma linha passando no meio. Várias, no caso, né? Cortando a galera. E ele aparece na frente deles, tudo cortado já. E aí toca uma musiquinha, faz um solinho de guitarra no fundo. Aí eu... literal o É bagulho. literal, olha só. Nem tinha reparado nisso, mas literal. E nesse meio de tempo que caiu a avalanche, o Sanji foi o quê? Foi ali Subterrado. subterrado também. O Sanji, ele quase foi de arrasta, né? Que ele fica meio troncho, não consegue, fica desacordado e o Luffy tem que carregar a Nami e o Sanji. Querida, meio troncho. Ele tá desmaiado. Ele tá desmaiado. A hora que ele chega lá em cima, o Chopper fala que ele tá com a costela quebrada, a coluna deslocada, sei lá o quê, e hemorragia interna. Mas ele sobrevive, por isso que tá meio só, entendeu? E aí o Luffy cata todo mundo, leva, ajuda o coelho, Ajuda o coelho. muito importante. E ainda vem o Oppo e os dois, O Kuromarimo e o Chess. e os mala dele junto, em cima do Robson, porque o Robson foi que salvou eles. Em cima do...
Robson é um grande herói. Não em cima de qualquer Robson, Ana. Em cima do Robson no modo esporte. Exatamente. Porque ele do nada cresce as Ele- pernas, né? Ele levanta as pernas assim, fica compridona e ele sai correndo. É muito bom isso, mano. Que isso, mano? Não faz sentido nenhum, eu amo. E o tempo todo o anime fica falando, né? Porque os coelhos selvagens, eles não têm apego por nenhum ser humano, porque eles não gostam de humanos e piriri, piriri, piriri. E aí, neste momento, eles aparecem pra ajudar o Luffy, porque o Luffy ajudou eles. Tá vendo? Porque o Luffy salvou a vida do coelho pai daquele coelho filho. Exato, provavelmente ele era o que mandava em todos os coelhos. Aí vai todo mundo lá, passou lá o Opal e os capanga dele. Mas essa parte é triste, né? Porque os coelhos se ferram, quem ganha é o Opal. Por um momento eu achei que ele ia comer todos os coelhos. Ainda bem que isso não acontece. Mas eu preciso fazer uma confissão. Confesse. Que assim, estamos há o quê? 1 ano e meio falando sobre One Piece? Por aí, viu? 1 ano e meio falando sobre One Piece e até o momento, assim, eu não demonstro muitas emoções, não é mesmo? Claramente. Mas o Luffy subindo aquela torre, descalça, sem nenhuma blusa, derrapando com as mãozinhas assim, ó, que vai sangue pra tudo quanto ela me dá um arrepio aquela cena. Para de escrever. O Sanji o Sanji na boca dele aqui assim, ó, e a Nami aqui nas costas, e ele chegando lá em cima assim, ó, quase que morrendo. Nossa, e ainda tem a hora, o Sanji escapa, ele Tem! resgata. Nossa, acontece Ai. tudo vai acontecendo. Ele começa a subir quando ele tá quase chegando, cai de novo e tipo... Mano, na moral, essa cena que você descreveu dele deslizando, a cena toda, porque ela é meio comprida, né? A Anime É. gosta de enrolar essas cenas assim. Ele vai deslizando aquele tantão lá e só sangue no pé, na mão, tudo. E eu assisti essa cena toda fazendo. Eu imagino, porque realmente dá essa grande aflição. Mas esse momento foi aonde me pegou. Que eu fiquei tipo assim, ó, o Luffy merece meu respeito. Eu chorei em quase todos os E episódios. você desse arco. pode ver que eu venho elogiando muito mais o Luffy, não é mesmo? Ah, lógico. Ele cresce. Porque quando eu comecei a assistir, eu entendi. Entendeu? Que ele não é tão idiota assim. E principalmente nessa cena, foi aonde eu falei, deu uma pegada. Mas aí ele é salvo por quem? Toninho do shopping. E aí, nessa parte é onde começa o negócio a ficar bom mesmo. Porque tem ali, querendo ou não, um certo alívio no começo. No começo. Temos um alívio cômico, certamente, não é mesmo? É, só no começo. A hora que a Nami acorda, olha pra cara dele, ele esconde metade da cabeça, ao invés de Exato! esconder o corpo. Porque aí, tipo, eles todos são salvos. Aí a Nami, ela Leva um papo honesto com leva o um papo Chopper. honesto com o Chopper aparece escondido do lado errado. Aí, tipo, ela fica, ué, mas é você que é o médico? Como que assim? Como assim, né? A doutora Kureha aparece. Aí o Chopper tá indo ali tentando cuidar do Luffy, do Sanji, pra ver se tá tudo bem. E aí o Luffy idiota acorda e tenta comer ele, aí o Sanji fala que ele é uma boa comida, e aí começa aquela correria maluca no palácio? É o palácio, né? No palácio, tentando pegar ele pra comer o coitado do Chopper, o Chopper vira monstrão, desvolta monstrão, vira monstrão, desvolta monstrão. Então, é exatamente esse o ponto. O Chopper grita, corre, vira monstrão, desvira monstrão, dá um soco na cabeça dos dois. Quanto tempo leva pra um olhar pra cara do outro e falar, ih, ele tava andando em 2 patas e tava falando, né? Demora muito! Mano! É só quando vai que acaba isso. Metade do tempo, ó, desde o momento que eles encontram o Chopper pela primeira vez até o momento que acaba o arco, até a metade disso, eles não perceberam que ele não é uma rena normal. Eu amo 2 mulas! Tem a rena e 2 mulas na tripulação. Tem mais, né? Mas mais. agora a gente tá falando sobre esses específicos. Mas o pior de tudo é que daí eles até comentam, né? Nossa, você viu... Que é esse ponto que eles falam assim, nossa, ele tava dando em 2 patas. Ele é um monstro. Ele é um Ele monstro. é um monstro. Só que o Chopper só escuta um, ele é um monstro, não. Oh, ele é um monstro, mó da hora, né? Tipo, essa parte ele não escutou. É, ele já tinha ido embora nessa segunda parte, mas isso se espelha mais pra frente. Também vou puxar aqui um outro momento que ele ouve o Sanji e o Luffy chamando ele de monstro. E isso pra ele tem um significado que machuca muito Horrível. por causa do passado dele. Sim. Que nós conhecemos porque nós temos um vídeo inteiro dedicado ao passado do Chopper, no qual eu chorei muito. E um pouco mais pra frente, a hora que o Chopper vê pela primeira vez, ele repara pela primeira vez que o Luffy estica, que é a hora que ele tá voltando pra dentro pra buscar o casaco da Nami, ele vira e fala, o braço dele esticou agora?
Aí o Sanji fala, estica, ele é um monstro. E ele fica tipo... Então é tipo assim, não, beleza, eles me Como chamaram assim? de monstro, mas ele tá chamando o capitão da tripulação de monstro também. Ele fica meio confusinho, né? Não é uma coisa ruim. Nesse meio de tempo, a doutora Kureha está o quê? Contando pra Nami sobre a história do Chopper. Pra Nami e pro Sanji. A Nami, porque depois que acaba tudo ali, ela vai contar ali sobre a história do Chopper. E aí sim, nós temos um vídeo completamente dedicado falando sobre a história do Chopper, né? Só que quando você me fez esse vídeo, falando sobre a história do Chopper, eu não tinha assistido ainda a Ilha de Drum. Aham. E aí, você me apresentou, eu realmente achei pesadíssimo, É. mas assim, não pegou também. Você pegou o contexto ali só do flashback, né? Na hora que eu fui assistir, que aí eu fui entendendo toda a relação que ele tinha ali com o Dr. Hiriluki, tipo, o que ele fez por ele, olha ele criando, mostrando pra ele, e aí é o ponto do Chopper, tipo, ir atrás da cura da doença dele, pegar o cogumelo que na verdade era venenoso, o Dr. Hiriluki indo lá na frente do Apple, e a hora que ele dá o discurso, que você não me falou que tinha um discurso, quer dizer, você falou, mas não falou qual que era o discurso, não mostrou. Mano, o discurso, nossa, é muito pesado, mano. Tudo que ele fala ali, o Chopper ouvindo, e tipo assim, é meio que pro Chopper mesmo, sabe? Mesmo o Chopper não estando naquele... E nossa, é muito pesado. Nesse momento eu falei, por que eu continuo assistindo isso? E só tá no comecinho. Ah, você se questionou isso várias vezes. Chopper! Na hora que eu vi o Luffy se lascando todo pelos tripulantes dele, me pegou. Companheiros, por gentileza. Companheiros. Eu não lembrava a palavra certa. Ô. Os companheiros dele. Me pegou, mas tipo, me pegou no sentido de, tipo, eu fiquei muito... Fiquei Tipo, tocada. Te pegou no sentido de tipo, nossa, sempre critiquei o moleque e ele Isso. realmente é da hora. Exato, eu fiquei tocada. Na hora que o Dr. Hiriluki dá um discurso, eu choro pela primeira vez em One Piece. Ah, moleque, ganhamos família! Eu já tava chorando, fazia o quê? É muito pesado tudo que acontece, toda a história, esse ponto. E aí depois você vendo ali o Chopper, tipo, lidando com os chapéus de palha, e aí o Luffy falando, você é mó legal, mano! E tipo, e ele... Não sou não, sai daqui! É muito bom. Você acha que eu vou ficar feliz com o elogio de um mano, seu besta? Mas o Apple chega lá. Ai, que ódio. Como eu disse, quem faz alguma coisa a partir do momento que eles chegam ali em cima são o Chess e o Kurumari. Sim. O Apple, ele saída estratégica pela esquerda, mas a gente precisa falar do fato de que o Robson foi arremessado injustamente. Injustamente. Eles tinham acabado de chegar lá em cima e o primeiro bicho a sair voando, equipe Rocket decolando de novo, faz até o plim no céu, é o Robson. Tadinho do Robson. Inocente. Tem nada a ver com aquele rolê. Eu gostaria de deixar aqui a minha nota de indignação para Eiichiro Oda e eu gostaria do retorno de Robson. Robson não retornou? Não. Foi só o Apple. Agora o Apple, ele monta num outro... O Robson foi de Vasco! Não sei! Porque se ele não tem mais o Robson... Eu espero que não, eu espero que ele tenha caído em segurança em algum lugar muito suave, onde ele tem uma família de hipopotaminhos. Ou a doutora Kureha, porque ela não tem mais o Chopper, aí agora não, pode ele ser. foi lançado pra outra ilha, Ana, tenho certeza. Fez plim no céu. Se fez spleen, ele foi de Vasco. Às vezes ele tá com o Enel na lua. Ih, spoiler. Ou, porra. Na Lua? Ah, deixa quieto! Quem mora na Lua são os coelhos de Dragon Ball. E outra coisa que eu queria chamar sua atenção aqui, Ah. a hora que a gente tava falando, agora um pouquinho, do flashback do Chopper, quem ouviu foi a Nami e o Sanji. Sim. Foram os dois únicos que ouviram a história do Chopper e que sabem o que que ele passou sim. e o significado da bandeira pra ele. O Luffy Ele não tem contexto algum. não tem contexto algum do que tá acontecendo. O Apple vira aquela casa bizarra. Não, a gente precisa falar sobre isso, Vitor. Calma, você tá passando muito rápido. O fator de que o Apple acende a fruta dele, acopla o Ai, perdão. Não, ele nem desperta frutando. Ele não desperta a fruta? Não, isso é poder normal. É o poder normal? É. Eu achei que era ele despertado. Mas a gente precisa falar sobre o Apple virando essa casa gigantesca. Que, inclusive, a hora que o Chess começou a listar pra ele, olha, enquanto a gente estava lá no navio, você comeu 2 canhões na manteiga, uma casa bem passada. Eu fiquei tipo, oi? O pior de tudo é que eu não imaginava que o fator de tudo que ele comesse, ele poderia virar o que ele comeu. E aí o Apple full size,
A fábrica de Waffle. Fábrica do Opal, exatamente. Tá indo ali atacar. E por quê? Ele quer pôr a bandeira, estiar a bandeira dele, porque ele quer virar novamente o rei de Drum. E parte do processo de colocar a bandeira dele lá é tirar a bandeira imunda do Hiriluk que tá presa lá em cima. Exatamente, porque onde já se viu aquela bandeira do Hiriluk estar ali em cima, porque ela é horrorosa. E é ali a primeira vez que a gente tem... A gente não falou sobre isso, mas você falou pra mim no vídeo do Chopper, né? Que é a primeira vez que a gente tem ali, querendo ou não, uma explicação sobre a importância das Jolly Rogers, né? Que o Apple falou toda aquela explicação pro Chopper e tudo mais, né? Sim, o Hiriluk. Nossa, calma! O Hiriluk, calma, não nos exaltemos. Isso! Que é isso? Você ó. Não, meu calma. pai. Que o Hiriluk faz toda aquela explicação para o Chopper. E o Luffy, fora de contexto, defende eternamente aquela bandeira, né? Porque ele também sabe o quanto significa aquilo pra uma pessoa. Pois é. Se alguém hasteou uma bandeira pirata, se alguém hasteou uma bandeira de caveira, existe uma determinação e uma vontade por trás daquilo. Então ele vai defender aquilo ao invés Ele do vai babaca defender do a vontade daquela pessoa e ele vê a cara que o Chopper tá fazendo. A hora que ele vai olhar pra Verdade. cima lá, que a bandeira começa a cair, ele vê o Chopper olhando, tipo, congelado e ele já, na hora, ele saca que tem alguma coisa rolando. Ele não sabe o que é, mas ele sabe que tem uma bandeira pirata sendo atacada e que o bichinho bonitinho que ele quer trazer pra tripulação dele tá sofrendo. É que até então a gente não sabe o que ele quer trazer pra tripulação, né? Sabe? Ah, ele já falou, né? Ele já tá fez a correndo atrás do Chopper um monte de vezes. É verdade, ele entra. pra minha tripulação, entra pra minha tripulação. E o Chopper, não, sai daqui, seu maluco! É verdade. E ali temos a volta do Dalton. Dalton troncho. Os 20 médicos vão lá salvar a vida dele, porque o coração dele não parou igual todo mundo acha que aconteceu. Ele só tá em estado de hibernação porque tá congelado. Exato. Tá, faz sentido, né? A vaca. A hora que ele volta, que ele fala, eu vou subir lá. Eu vou subir essa montanha. Não dá não. E o Usopp. Eu vou subir com você, eu te levo nas costas. O Usopp tem a minha constituição física pra time skip, parça. Tem mesmo, verdade. Você daria um ótimo cosplay de Usopp, inclusive. Vou pegar emprestado o quadro aí. Boa. Ai! A gente já viu isso acontecer, Sim, inclusive, é verdade. que a gente inverteu. Ele ficou com a roupa pré-time skip e eu fiquei com a posse. A Nossa! gente devia ter colocado invertido. Faz sentido. Mas tudo bem, porque o Zorão, parça, que aguenta carregar 3 Dalton em um braço, leva ele. Tá suave, tá tranquilo. E o Usopp volta pro navio, né? Que é o trabalho dele, é ficar no navio. Ele tem a famosa doença de não posso descer nessa ilha, senão eu vou morrer. Exatamente. A Nami só desceu porque o problema era ela, praticamente, né? Ela que tava doente, senão ela também teria ficado no navio. Temos a luta, conseguimos ganhar de Wapol. Conseguimos ganhar de Wapol, uma luta muito interessante, porque aí tem a explicação básica, porque como eu falei, é a primeira vez que é introduzida a fruta Zoan. Ninguém sabia que existia a possibilidade de se transformar em animais, e aí nesse momento ele já explica que todas as frutas Zoan só tem 3 transformações, e logo na sequência já emenda com o Chopper falando, eu tenho 7. Toma! Isso, ele se rende ao suco pra conseguir Toma 7 bomba. formas. É. Aí beleza, a luta do Wapol, ela é tão básica. Eles derrotam ele muito fácil, né? É realmente esse arco, o vilão ali, o Wapol, ele só existe pra conduzir a trama pro Chopper poder entrar pra equipe. Basicamente sim, porque depois que isso acontece, eles continuam, o Chopper e a Kureha continuam meio que ali alimentando eles e cuidando, aí o Chopper, aí conta o porquê, que doença que ela tem, né? Que aí é uma doença pré-histórica e que se eles não tivessem chegado ali no 3º dia, ela teria ido de arrasta. E aí ele fala pra ela, ó, a cada tanto, você não pode ir embora agora, porque você tem que de tanto em tanto tempo tomar o remédio, né? Precisa acompanhar a sua febre e tal. E o Luffy tá assim, vamos comigo então, aí você cuida dela lá. E é tão bonitinha a cena deles todos reunidos na frente do castelo, prontos pra ir embora. E o Chopper chega falando, gente, desculpa, eu gostaria muito de ir com vocês, mas eu não posso porque eu sou uma rena e o meu nariz é azul e eu sou um monstro. E aí ele, no meio da explicação dele, o Luffy corta com aquele se dane. Nossa, mas preenche assim. Se pudesse falar palavrão naquele momento, eu acho que encaixaria tão bem. Meter um palavrão nessa parte. Às vezes rola uns palavrão perdidos no meio do anime, mas aqui seria um palavrão muito forte. Não Os heróis falam muito menos, né? Ah, é verdade. Os vilões falam palavrão adoidado, os heróis falam menos palavrão. É
verdade. Mas essa cena, o peso, o impacto daquele momento do Luffy cortar o Chopper e falar, mano, não interessa quais são os motivos que você tem. Eu quero Se você você. quer, você falou, você começou a tua explicação com eu gostaria e eu quero que você vá. Esquece o resto. Só vamos. Não, mas eu não posso, porque... até a doutora Kureha fala, vai, menino. Mais ou menos, né? Ela sai correndo atrás dele com armas. Ela tira machados e corre atrás dele com uma massa assim, girando o ele bagulho, ali. e fala assim, moleque, você vai ficar aqui comigo. Mas secretamente ela já tinha preparado tudo pra partida dele, porque ela contava com esse fato. Exatamente. Ela, tipo assim, ela conduz tudo pra que, tipo, ele sempre quis sair em uma aventura, ele sempre quis ter amigos que gostassem dele, porque, tipo, ele sempre foi rejeitado por todo mundo. Aí chega uma galera, tipo, abraçando a ideia de, tipo, mano, que sensacional, ele é uma rena! Então ela meio que entende, meio que fala assim, é disso que ele precisa. Essa galera é boa, eu já consegui deduzir, mas afinal de contas, uma pessoa de 139 anos de idade, apesar de jovem, Ela já ela é bem detém vivida. conhecimento suficiente pra poder julgar uma pessoa e dizer se ela é boa ou não no tempo que ela passou ali na casa dela. Exatamente. Com a hospitalidade dela e lutando contra os mesmos inimigos. E ela viu também a determinação do Luffy em salvar os companheiros dele. Então ela falou, se eu deixar esse garoto aqui que eu criei por 3 anos, 3, nas mãos desse cara aqui, que escalou uma montanha de 5 quilômetros pra salvar 2 dos companheiros dele, eu acho que ele vai cuidar do meu menino também. O mais legal de tudo é que até então o Luffy só tava chamando o Chopper porque ele achou legal. Porque ele é uma rena não engraçada. fazia a menor ideia de que ele era médico. Não. Ele só, tipo descobre a hora assim, que já tá no navio. Foi sensacional porque, tipo, ele só ganhou, né? Ele só saiu ganhando. É muito bom todo mundo descobrindo que ele é um médico no navio, porque a Nami fala, ué, você chamou ele pra entrar pra tripulação, por que então? Porque ele é uma rena engraçada. Comida de emergência. Sim. E o mais legal de tudo é que o Soap que ficou lá no barco, a hora que ele conhece o Chopper, tipo, ele super abraça a ideia do Chopper também. Tipo, nossa, que sensacional, ele é uma rena, ele é super legal e divertido, não, vamos ali, tipo... É lógico! Enfim, esse foi o arco de Drum. Esse foi o arco de Drum. Eu não sei se eu estou preparada psicologicamente pra ver em live action. Calma, deixa eu só voltar aqui. Ó. Este foi o arco de Drum. Um arco que só existiu para a introdução de um novo personagem, o médico da tripulação. Na história, só foi causado pelo ataque do Barba Negra na ilha, que foi o que fez o Apple sair correndo, fugido 3 meses atrás. Desistiu de tudo e falou, esse cara eu não vou enfrentar não. E há uma semana atrás, antes de eles chegarem ali em Drum, quem passou por lá? Quem? O Ace. É verdade. Que aparece no finalzinho. O Ace saindo do restaurante e falando, se esse moleque aqui passar por aqui, fala que eu vou esperar 10 dias em Alabasta. Eles estão indo pra Alabasta E maluco, e o Ace também tava em Alabasta. maluco, ó, E... primeira A gente pode falar já? Não pode falar já. Primeira aparição do Ace. Eles estão na ilha que foi atacada pelos piratas do Barba Negra e falam, nossa, esses piratas aqui, eles são horríveis. São uma tripulação de 5 piratas, destruíram a ilha inteira. Aí no final, mostra um outro maluco com um chapéu cobrindo a cabeça, assim. Uma capa preta em volta do corpo. E ele chega e fala, se esse moleque passa aqui, fala que eu vou estar esperando ele. Você fala, meu Deus do céu, ele vai matar o Luffy! Cuidado com o Ace, Luffy, ele quer te matar, Luffy. Sabe como que foi pra minha reação? É. Meu Deus, que maravilhoso! O irmão do Luffy já vai aparecer agora! É lógico, você já conhecia! Gente, é exatamente isso quando as pessoas me perguntam, nossa, mas como que é assistir com alguma coisa que você já sabe? É maravilhoso! Porque não dá ansiedade, eu já sei que é ele ali, eu já tô assim, ó, yes! Ele vai morrer. Mas você parou pra pensar do ponto de vista de uma pessoa que não sabia dessa informação antes? Não tinha Deve ter pensado. sido desesperador. Talvez tenha, mas- Toda vez, Ana, todo episódio de One Piece que você acabar, sempre pense, Quem não faz ideia do que tá acontecendo. alguém assistiu isso no lançamento semanal e teve que esperar 1 semana ou 2 pra ver o próximo. Nossa, der pra você que tá assistindo agora, hein? Tá, agora tranquilo. Tem coisa pior. Deixa quieto. Mas então é isso, galera. Encerramos, não é mesmo? Tem mais... O que vocês acharam da Ilha de Drum? Deixa aí nos comentários. E se vocês quiserem ver o último vídeo onde a gente falou sobre Little Garden, clica aqui do lado. Não esquece que logo tem Alabasta. Obrigado, beijo, tchau.